muita paz, Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o louvor que todos conhecem. É o 61, nem há para glorificar o Senhor. Aleluia. Nem há da área cristã, eu creio que todos conhecem. Paz em Cristo Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomara conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Ele será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Igreja, aleluia. Prestar atenção na letra do louvor. O Senhor tomará conta de ti. Ele tomará conta de nós em todos os momentos. E muitos ainda não levantaram as mãos para o Senhor. Olha só, até na hora da morte, Ele será o teu condutor. E por que os crentes têm medo de morrer? Se Ele é que vai conduzir, Ele manda os anjos vir para levar para o seio de Abraão. É assim que a palavra nos ensina. Então, igreja, Ele tomará conta de nós em todo momento. E porque nós vamos temer, se é Ele que cuida, se é Ele que toma conta, aleluia. Mas nessa noite, eu sei que o irmão já orou, mas eu recebi muitos pedidos de oração. Eu precisamos orar por umas irmãs que estão internadas, sendo transferidas para outro hospital. Pessoas, irmãs em Cristo da nossa igreja. Vamos apresentar os enfermos nessa noite, para que o Senhor visita com as suas gloriosas santas mãos. Vá lá conduzir aquele médico para que seja o melhor de Deus, mas que prevaleça a sua vontade. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que tem servo teu, tem serva tua nesta noite. Naquele leito de dor, meu Pai amado, do hospital. Outros já estão entubados, Senhor, passando por cirurgia. Meu Deus e meu Pai, tu conhece, tu sabe a necessidade dos teus servos, das tuas filhas. Oh, Pai amado,
Papai amado, ajudando a cada necessitado, Pai, que sabemos são tantos doentes, todos aclamados em seus leitos, Senhor, e também nos hospitais. Alcança o seu céu, alcança as tuas filhas, Jesus. Eu te apresento a nossa nação brasileira, eu te apresento as nações, eu te apresento a nação de Israel. Meu Deus, reina com poder e graça sobre as autoridades. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos, hoje os pastores não estão presentes porque nós temos uma reunião, vai ser um plano, amém? Daqui a pouco estarei lá no versículo do Espírito, Manuel vai trazer a palavra. Nós temos uma reunião nessa André, amém? Mas Deus tem uma palavra no coração da igreja, amém? Então eu vou dar a última oportunidade aqui agora para nós passar para o céu do Senhor Jesus. Grupo das irmãs, bem louvado a Deus, amém? Grupo das irmãs, prepare um hino em adoração ao nosso Deus. Pode vir as obreiras, vem cá as obreiras, isso. Todas as irmãs que faz parte deste grupo, pode vir com louvores ao Deus. Nenhuma tem uma. Ela tem que fazer troca, vou trocar. Amém? Escolhe um hino abençoado aí, tua a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém, Jesus? Recebe as irmãs com palmas e glória bem alegre para Jesus.
Aleluia. Cristo, coloque o pé, igreja. Vamos receber com isso a palavra de Deus com palmas e glória bem alegre para Jesus. Isso! Palmas e glória para Jesus! Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. O Senhor da glória. Pode sentar, irmão. Já estávamos orando. Os irmãos, pode sentar, se quiser. Nós já estávamos na oração. Orar e falar com Deus, não é? Orar e falar. E a oração? Qual a diferença de orar com a oração? Glória, glória a Deus. Há diferença ou não? Há diferença. Orar e falar com Deus, mas a oração é entrar em ação. Compreendeu? Orar é falar direto. Mas o subjetivo de orar, o contexto de orar, é entrar em ação na oração. Ela nos ensina, nos exorta, nos esclarece muito bem. A oração é para que, nesse sentido, tem a oração para que Deus abra a porta da palavra. É a oração, é orar e pedir para que Deus abra a porta da palavra. Porque quando você é beneficiado com este ministério, porta aberta, que estou referindo no singular é a palavra, nós tornamos muito bem mais informados. E precisamos, quer dizer, é uma demonstração de atenção que Deus dedica a nós. Ela não está sendo jogada fora. Glória a Deus. E Ele sabe quando a atenção voltada para Ele, quando há uma atenção parcial. Que a própria palavra nos ensina que é a maneira de receber a graça de Deus em vão. E Deus não tem por inocente. O que é receber a graça de Deus em vão? Não corresponder com a prestividade que Ele dirige a nós. Prestatividade, quer dizer, que Ele dirige a nós com toda a dedicação de levar-nos a Ele como filhos, servos, filhos e amigos. Para nós, estou referindo no momento atual, que a palavra revela isso, e traz para nós uma condição suficiente para continuar nele. Estão compreendendo ou não? Não é assim, então orar não é só o suficiente. Orar, mas depois entrar em ação. Isso que faz a palavra completa, oração. É isso. Como você entra em ação? É a mesma coisa. Você ora a Deus pedindo emprego. Você vai entrar em ação, vai procurar, ou não? Na época presente, vai distribuir currículo, assim por diante, entrou em ação. Agora, você ora a Deus pedindo sabedoria. Você vai olhar aqui,
Aí você vai comer Bíblia. Você vai examinar a palavra, senão você não recebe sabedoria. Porque a sabedoria revelada está aqui. Aí você pede sabedoria. O que acontece? Você vai, agora, deixa eu olhar a Bíblia Sagrada, na origem da palavra, descobrir os segredos que Deus tem para nós. Dentro desta palavra, procurar ser edificados nesta palavra. Ser crentes mais prudentes quando houve pregações, conferir. Então, tudo isso depende da oração, ou é o complemento da palavra oração. Justamente. Vocês estão compreendendo? Ou não? Tem a oração, existe na Bíblia a oração modelo. Oração. Qual é essa oração? Compreendeu que nós temos que entrar em ação? Para aprender. Temos a oração modelo. Sabe qual é a oração modelo? A oração do Pai Nosso. Palavra-chave. Seja feita a tua. Então, transgressor diz: eu determino a tua bênção, receba. Então, ele subir. Não tem respeito com a palavra. Ele é sensacionalista, emocionalista. E a palavra chave da oração, ela tem a plena submissão ao Criador. Não entra o desastre, o descontrole. E existe a oração do Calvário. Que horário é a oração do Calvário? Hã? Vou fazer a pergunta mais uma vez, se estou cumprindo. Qual o horário da oração do Calvário? Outra pergunta em cima dessa. Está compreendendo? A oração do Calvário é feita de que horário? 6 horas. Não, só você deixa essa participar. Hã? 18 às 15 horas. Agora sim. Está colando, né? Rolou baixo. Outra pergunta, senhora, essa é a minha pergunta. Quem fez a oração do Calvário? Compreender por que precisa ter doutrina? Irmãos, a oração do Calvário foi feita por quem? Jesus. Hã? Como que a pessoa expressa? Bom, é que a pessoa aprendeu errado. Por isso. Quando você aprende errado, se for humilde, recupera. Se não for humilde, continua errado. Fica pior. Cada vez pior. Compreendeu por que nós temos que aprender doutrina? Ou não? Hoje é dia de doutrina, mas se souber, amanhã haverá pregação, também é doutrina. A doutrina da igreja primitiva era todos os dias. Todos os dias, todos, não tinha exceção. Apóstolo pode pregar doutrina. O outro pregará outro dia, outro apóstolo, outro pregador, doutrina. E com isso, a igreja só tinha em crescer. Cada dia mais. Doutrina não é palavra.
valorizou e desrespeitar a cultura dela. Isso é fato de educação religiosa. Compreender? Agora, analisando bem, a oração do Calvário foi feita por quem? É preciso que saibamos, porque são coisas que têm fundamento e têm resultados da oração. Talvez alguém não sabe por quem foi feita a oração do Calvário, mas ouviu alguém falar que é tal hora. Então vamos limpar. Se um cego guiar outro cego, vai para onde? Está aqui no capítulo 15 de Mateus. Os que trocam costume, doutrina por costumes, inverte as coisas. Os que invalidam a palavra de Deus através de uma ideologia, também está fora da lista da santidade. Por isso que é bom você aprender, porque cada um vai ter esta oportunidade de ouvir o mais importante de todos, a sétima promessa. Mas chegamos à conclusão da oração do Calvário? Chegamos ou não? Que horário mesmo? 6 horas. Hã? 6 horas? 6 horas. Agora veja bem. Quem fez a oração do Calvário? Quem? E 6 horas da tarde Jesus estava vivo? E agora? Como funciona? Então, a doutrina confusa, ela leva a pessoa ao contrário da palavra. Porque os irmãos na simplicidade, às vezes, não descobriu o essência da palavra de Deus. E às vezes a pessoa vai pensando e vai falando, mas a Bíblia, ela tem raízes, ela tem fundamento. A Bíblia Sagrada tem princípios. Sabe que horário Jesus fez a oração do Calvário? Quem sabe? Mas já responderam, né? Sem saber? Compreendeu a situação? Não é boa. Eu não sei, mas eu respondi. Então aí não funciona. Irmãos, falar um pouco sobre a tempo, mas não para passar o horário e comentar sobre doutrina. Nós estamos no calendário adulterado. Calendário adulterado pela bula papal, pelos papas. E o Papa Gregório mudou do dia 1º de ano, de abril para janeiro. É um calendário novo e, além disso, adulterado. Foi criado em 1880, parece 4, 5, assim, 8. Foi criado esse calendário que acende a ira de Deus, cada momento a mais. A ira de Deus lá em si. Glória a Deus. E é com base nesse calendário que eles colocaram muitos dogmas, tanto em horários, quanto em épocas, em datas. E a pessoa às vezes aceita Cristo, se não tiver uma instrução, ela continua usando o normal romano. Aquele costume romano que não distorce a fé cristã, não distorce a fé em Cristo, melhor dizer, mas distorce a essência da fé.
E quando a especialidade da fé, a essência da fé desaparece, o amor esfria. Por isso que ele disse, não é a fé que esfria, é o amor. E tirando a essência da fé, o amor não tem como prosseguir. Glória a Deus. Agora, sobre a morte de Cristo, Jesus morreu segundo o calendário bíblico. Não foi só, nem o calendário papal, nem o mês de janeiro, com o primeiro do ano, nem existia. Quem conhece um pouco da história passada, sabe disso. E quando Jesus morreu, estava prestes a morrer, digamos dizer, ele morreu segundo o calendário. Ele morreu segundo o calendário bíblico. E ele foi crucificado segundo o calendário bíblico. Na crucificação realizada no capítulo Marcos, no capítulo 14, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Isso é calendário bíblico. Para não desconsiderar. Porque o nosso psicológico ele é tão sensível, não é? Qualquer coisa do nosso psicológico ele vai embora para o outro lado. Agora, a direção da plenitude do Espírito, não, ela acerta o nosso psicológico. Ela alinha a nossa parte psicológica e leva a uma realização na ação direta com a verdade bíblica. Vê que quando surgiu uma notícia, vai mudar o horário, então nosso psicológico começa a adoecer. Ninguém gosta. E agora, a Bíblia, ela tem a doutrina que ela alinha, ela controla, ela educa, ela orienta a nossa parte psicológica. Nosso pensamento, uma coisa certa ou errada. Agora, quando Jesus foi crucificado às 3 horas, à terceira hora do dia, que é às 9 horas, segundo o calendário bíblico, ele ficou na cruz às 9 da manhã até a meio-dia. Do meio-dia até a hora 9, ele ficou também na cruz. Mas aí já houve provas. Mas aí, quem está compreendendo? Ele foi crucificado de horário. Hã? Não, porque senão não educar o inimigo, ele tem uma estratégia tão tremenda que ele se torna especializado em derrubar líderes e derrubar até servos de Deus. Estão compreendendo? A mesma estratégia que ele usou no céu, ou no céu do paraíso do reino mineral, quando o querubim habitava lá, é a mesma estratégia que ele usou para incentivar o casal do Jardim do Éden a pecar e pecar. Deu certo. A estratégia que ele fez a derrubar o querubim, deu certo. A estratégia que ele promoveu a queda do homem também, deu certo. Agora nós somos alertados a não ceder mais as estratégias, porque são estratégias que vai mudando a história. Assim foi diante. Então, essa mudança da hora da oração ser aceita à tarde é antibíblico. A hora da oração do Calvário, segundo a Bíblia, aceita à tarde, é uma verdadeira falso ensinamento. Sabia? Sabia? Então, é um verdadeiro e falso ensinamento e os cristãos acompanharam. 6 horas da tarde. Quando Deus
3 horas depois de meio-dia, aí voltou as trevas, desapareceu, a luz voltou a brilhar e Cristo fez a oração do que horário? Hã? Compreendeu? Agora as pessoas aprenderam, é 100% errado e não corrigido. O pecado de um erro cometido, não corrigido, se torna pecado capital. E esse pecado capital, ele contribui para a condenação. Se a pessoa não se reconhecer, está errado. Capital é aquele que capitaliza na mente, é daquele jeito, é assim por diante. Então, isso destrói a essência da fé. Aí, quando se deu às 3 horas da tarde, porque a hora nona, o dia começa, não é no calendário gregoriano, o dia começa pelo calendário cristão. E o dia começa 6 horas de cedo e termina 6 horas da tarde. Já leu isso? Não? Quer ler aí? Ou não precisa? Precisa? Então vamos para João 9, 11. 11, 9. O Evangelho de João, capítulo 11, verso 9. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Dá para você mesmo ler? Então lê. Isso deixa os irmãos procurar em todos, não é? Tem pessoas que não é crente, estão em nosso meio, se tem, dá um sinal. Tem irmãos que congregam em outro ministério, se tem para mim, dá um sinal. Seja bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Encontraram todos o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Já sabe como se chama esse versículo? Versículo chave. Tem versículos na Bíblia que é versículo isolado, e a pessoa prega o versículo isolado, em vez de estar pregando a palavra, está pregando heresia. E a heresia é algo que é contra. O que é versículo isolado? Sabe não? A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, não deve confiar em ninguém. Versículo isolado. O resultado é esse: maldito o homem que confia no homem. O homem que faz do seu braço a sua força e apaga dos caminhos do Senhor. Esse tipo de homem. Porque quem não confia em quem deve é desmotivado da graça. Então a pessoa usa o versículo isolado para criar uma heresia. Pode ler, pode ler. Jesus respondeu: não é 12 horas do dia? Se alguém está de dia, não tropeça, porque a luz deste mundo. Um dia tem quantas horas? Mais fraco assim? Porque a doutrina, os irmãos sabem que a doutrina ela é inspirada. Ela não esfria a igreja, ela aquece a igreja. Porque a doutrina ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, aquilo que vem de dentro para fora, a igreja do Espírito Santo. Então, a doutrina ela aquece a igreja. A doutrina cristã ela aviva a igreja. E a doutrina emocional ela movimenta a igreja. E a doutrina verdadeira, ela incentiva a igreja, ela aviva a igreja. E a doutrina emocional, o que ela faz? Ela movimenta a igreja, mas em gritos, em pulos, em gestos e coisas totalmente fora do conceito da Bíblia Sagrada. É de pouca duração. Não convém, agora a doutrina sim. Então, o dia tem quantas horas?
Isso. E é com base nessas 12 horas que Jesus exerceu o seu ministério. Houve trevas, 3 horas de trevas. Ele ficou 3 horas na cruz, antes das trevas, ainda mais 3 nas trevas, 6 horas. Mas quando completou o número do homem caído, ele estava lá na cruz para levar os nossos pecados, tirá-lo e lançá-lo nas profundezas do mar. Aí ele já tinha expressado 7 frases da cruz. Quando eu estou referindo isto, a demonstrar à igreja que somente um pôde cumprir toda a lei, começar firme e terminar silencioso. Aí quando chegou próximo à hora 9, que hora é a hora? Que horário é a hora 9? Olhe bem, o dia começa a que horário? Primeiro horário do dia a primeira hora. Segunda hora, 7 ou 8 horas. Terceira hora, 9 do dia. Quarta hora, 10. Quinta hora, 11. Sexto horário, meio-dia. Exatamente, meio-dia. É bom para se cobrar, de não sabe que é a Bíblia pela fé, tanto pela medicina, como principalmente por Deus, é o melhor remédio para a mente. É a melhor saúde que a mente pode receber, desde quando inicia até o fim da vida, é a saúde mental. E sem a saúde mental, ninguém consegue viver a sã doutrina. A Bíblia diz isso. Entendeu? Segue religiões, costumes, mas sã doutrina não. Aí analisamos bem. Vamos para o capítulo 27 aqui de Mateus. Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46. Abre as nossas Bíblias. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Encontraram? Vamos analisar a boa palavra do Senhor nosso Deus. Estou analisando que a doutrina, ela fecha a igreja. Ela viva a igreja. Devido ao de Deus. 27, 45, 46. Encontraram? Como está escrito aí na palavra de Deus? Encontraram? Quem encontrou, se quiser ler, pode ler. Uma voz mais alta. Isso, 27, versículos 45 e 46. Vai diretamente no assunto. Prossiga. Até a hora? Sim. E depois? Isso. Aí os sinais, Jesus entregou o Espírito, fez aquela oração, usando o idioma adâmico, que Elohim, Elohim, sabachthani, era a língua que Adão usava antes do pecado. Essa língua foi confundida na Torre de Babel. Aí veio Jesus na cruz do Calvário, recobrando o idioma sagrado.
Diz que ele usou essa palavra na linguagem adâmica antes que o homem pecasse. Quem está compreendendo? Mas que horário ele fez essa oração? 6 da tarde? E por que as pessoas respondem que é 6 horas da tarde? Mas a gente não pode citar nome de pessoas, irmãos, que é antiético. A gente cita a palavra. Então, quem ensinou 100% errado. E quem aprendeu 100% errado. E o erro leva para condenação. Exatamente. Por quê? Eu quero mostrar aqui um texto bíblico que nós temos como aviso e não os acréscimos com hábitos religiosos e idealistas. A pessoa tem uma ideia. Vamos criar esse horário. É a mesma coisa. Deus fala com alguém. Vá ali na parede e escreva o número 3. Você vai lá e escreve o número 5. 5 não substitui 3. Nem 3 substitui 5. 3 é 3, 5 é 5. Então, aí é isso que está acontecendo. Jesus fez a oração a hora nona. Não, vamos mudar para a hora sexta. Quem mudou para a hora sexta? A dura papal, que a hora sexta não. Às 6 horas da tarde, trocar Jesus por Maria. Sabe, tem pessoas que ainda trazem ramal romano para dentro da igreja, ramal pagão para dentro da igreja. Então, eles colocam 6 horas da tarde, é a hora da oração da Ave Maria. Não é assim? Agora aparece outro, não sei porquê, ensina errado, e o povo continua errado, e aí fora da razão da palavra de Deus. Aí, às 3 horas da tarde, Jesus exclamou, né? Com essa expressão que foi dita, ele está. Aí, tendo dito isto, entregou seu Espírito ao Pai em oração. Mas não era para ele entregar em oração, era para ele entregar o Espírito para qualquer pessoa. Porque lá na cruz, quando a pessoa estava crucificado, eles davam ingrediente às pessoas, um tipo de preparo para beber, era mirra, fel e vinagre. Aquilo se transformava imediatamente em droga. E de primeiro grau, assim por diante. Jesus, todos os ladrões que morriam na cruz, morriam drogados, morriam pirados, morriam loucos. Então ele disse também, esse homem vai morrer louco. Só que ele tomou vinagre, ou não tomou vinagre, não fez efeito nenhum. E glória a Deus por isso. Ele entregou o Espírito ao Pai em perfeito estado às 3 horas da tarde. Que é a oração do... Aprenderam? Aprendemos? Então, se não aprende, venha humilde, aprende. E o velho crente não aprende, só aprende o crente velho. O crente velho não aprende, só aprende o velho. Qual a diferença? O crente velho é cabeça dura. O velho crente é experiente, é humilde, é reconhecedor. Glória a Deus! É lindo a palavra. Chegaram à conclusão? Ou não? Que horário é a oração do Calvário? Feita por quem? Feita por quem? Jesus. Escrito na Bíblia ou não? Acabamos de ler, não é? Não pode ultrapassar. Quando a gente está insistindo uma vez e outra, é para causar transtorno de condenação, para condenação. Isso que é um negócio. Vamos ver aqui no Apocalipse. A irmã está fazendo uma pergunta. A oração do Calvário pode ser feita em casa? Ele está dentro de nós. Agora é sem cessar. Não tem mais horário. Jesus deu horário como um marco de oração sem cessar. Você está deitado, sentado, ajoelhado,
saindo de casa, entrando em casa, na condução, está na oração do Calvário. Compreenderam? Porque ela foi oficializada onde? Não como um costume religioso, mas um dever do cristão ter o espírito de oração. Judas diz isso, olha. Mas vós edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santa fé, santíssima fé, orando no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mora onde? Onde ele mora? Hã? Onde ele mora? Para qual finalidade? Para manter a honra que Deus nos deu, a honra de 3 ministérios que temos. Eu fico até assim triste quando as pessoas ficam levantando a mão, que é macumba. É macumba. Levanta a mão, é macumba, porque isso é blasfêmia contra a cruz de Cristo. Como é que você tem 3 ministérios oficiais que nem os profetas do passado não tiveram? Nem mesmo os reis tiveram. E hoje nós temos e ainda fica suspeita de maldição ritual. Não tem como, a menos que a pessoa não sabe quem ela é, não sabe quem é Cristo e o ministério de Cristo. Até fala isso, não é? Prega também, prega espiritismo dentro da igreja, chama demônios por nome de pessoas, isso é espiritismo puro. Zé Pilintra. O crente está pregando que o espiritismo está certo. Porque José Pilintra, José é o aproximado de José. Então, se o demônio é Zé Pilintra, José morreu e voltou, está funcionando e o espiritismo está certo, Jesus está errado. Veja que pecado tão grande de blasfêmia. E essas blasfêmias, elas é perdoadas porque a pessoa está fazendo ignorantemente, não é propositalmente, mas é preciso que deixe de usar essa linguagem ligada ao mesmo espiritismo. Compreenderam? Maria fulano, Maria disso, aquilo, tudo isso é o pregador de espiritismo, de reencarnação. Irmão, tem que aprender a doutrina se a pessoa está dentro da igreja e está exercendo a função do espiritismo, falando, olha por mim aqui em casa, quem não se de macumba abriu agora. E ela usando as mesmas qualidades que a macumba usa, através de identificar demônios. Estão compreendendo? Cultuar anjos. Gabriel e Miguel é o protetor da Umbanda e da Equibanda, mas os falsos protetores. Mas eu já vi pessoas cantar, Gabriel está descendo com o rolo na mão. É hino originalmente da Equibanda e da Umbanda. E quando canta esse hino, parece que até parece dar um movimento que parece o Espírito Santo, na verdade não é a emoção. Compreenderam? Pode cantar, Gabriel está descendo com o rolo na mão? Pode ou não? Por que pode? Os irmãos compreenderam como nós precisamos aprender doutrina? Irmãos, Gabriel não é Deus. Gabriel não é onipresente. Ele não é onisciente. Gabriel é um ser limitado. É um anjo. Os anjos, eles são limitados. Gabriel não pode estar aqui e em outros locais ao mesmo tempo. Aí um canta esse corinho aqui. Ele supostamente está aqui. Outro canta lá na cidade, outro lá no interior, lá em outro país, e Gabriel está lá. É uma blasfêmia contra a onipresença de Cristo. É coisa de espiritismo puro. E aconselho que não cante. Compreender? Isso é ritmo totalmente. Isso. Então tem um ritualismo totalmente contrário
da cadência de adorar a Deus, cadenciando com o corpo, dançando com o corpo, mas de maneira decente para Deus. É bom aprender doutrina ou não? Para que serve a doutrina? Para conservar a salvação, para não jogá-lo fora. É para isso que a salvação é antes da doutrina, mas a doutrina serve para conservar a salvação. Exatamente. E a doutrina, ela é ministrada no Espírito Santo, que em nós ele faz morada. Faz? Então o Espírito Santo fazendo morada, nossas revelações, cada um possui, e ela é conectada diretamente a Deus. Então nós estamos ligados aonde? No trono. E não temos direito de receber comunicação de segunda. Deus manda te dizer que dá. Não, Deus fala que você hoje é na ação direta. Nós estamos na lei, nem no ministério do Antigo Testamento. Quando você precisava de uma solução divina, precisaria ir até o profeta. E hoje não. Hoje você vai diretamente ao trono da graça e atendida. Por causa do derramamento do Espírito de Deus que veio sobre nós, uma vez perseverarmos por todas. O Espírito Santo chegou, ele vai apoderar. Ele chegou no dia que você aceitou Cristo. E daí para cá ele passa a fazer morar. Já leu isso? Amém. Para compreender o que é tanta influência, tanto a chamado mudista, não é? Eu não preciso ler a Bíblia, Deus me revela tudo. Você vai olhar, está tudo errado na palavra. Ocultismo. Oculta a verdade da Bíblia e revela a mentira causada pelas emoções, pensamento. Eu me dou conta. E é o que está acontecendo hoje. Bem-aventurado que tem o Espírito de Deus com abundância para aprender a palavra e sentir edificados. Aqui no capítulo 22 do Apocalipse, nos adverte sobre ter cuidado para não trocar a razão pela emoção, pelo pensamento, pelo sentimento, e fazer mudança, diminuir a palavra ou acrescentar a palavra e ser atingidos com pragas, ou então pensar que estamos no Espírito e estamos na carne, pensar que estamos salvos e estamos condenados. A história, o assunto é grave. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para todos nós, no Apocalipse, capítulo 22. Se os irmãos quiserem ler comigo, leia. Apocalipse de Cristo, que Deus lhe deu. 22, versículo 18 e 19. Pode abrir as nossas Bíblias aí. Se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus te dará a total da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. E o 19? Não, 18. Primeiro 18. E se alguém tirar, Deus tira o nome do livro, da árvore e da... É sério. Por isso que eu fiz a pergunta, a oração do Calvário é 3 da tarde ou 6? É acréscimo.
Você está compreendendo? Quem sabe orar a oração do Pai Nosso? Todos sabem? Sabe, irmão? Hã? Está lá, amigo. Isso. Como se orar a oração do Pai Nosso para não haver acréscimo nem diminuição. A frase, uma da frase, chamada também de chave. Quem sabe orar a oração? Sabe, irmão? Hã? Ore alto. Não, vem a nós, tem. Não tem. Hã? Não tem vem a nós, porque ele já veio. São coisas espirituais, científicas, mas real. Você não vai pedir mais que o reino de Deus venha para nós que ele está. Lembra que nós tivemos um comentário que a palavra está dentro dos nossos corações. Veio o reino inaugurado no dia de Pentecostes. E agora você não vai pedir mais, venha a nós os reinos. Porque se você vai pedir o que já tem, você está sem noção do que ele está falando. Mas venha o teu. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder aonde? E esse poder do milênio ainda não chegou na terra. Esse poder de Jesus reinar aqui na terra por 1000 anos ainda não aconteceu. E como nós vemos que o reino do milênio é um paraíso de glória, já é revelado a nós, então Jesus manda orar para que esse reino venha logo acontecer. Vem no tempo de Deus, mas pedimos, ele ordena para que pedimos que esse reino venha acontecer. Venha o teu, para onde? Para os nossos corações, que não é, porque ele já está presente. Hã? Diga. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é a oração modelo. É Mateus 4. É Mateus 6,9. Entendeu? Está escrito, olha lá, é como memória mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 9. 10 fala claramente sobre esse assunto. Quem gosta de doutrina, diga amém. Se encontrar um avivalista, diz a igreja está ungido, mas é blasfêmia contra Deus. Porque a igreja fervorosa é a igreja que presta atenção na palavra. Recebe a palavra. Daqui a palavra está valorizando o irmão, lá onde está, valorizando a irmã, valorizando todas as pessoas sem acepção. Como está escrito, irmão? Pode ler. Pode olhar, pode ler. E aí o 10 procede, sim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Agora sim, somente até. Agora, esse acréscimo que vimos no Apocalipse é coisa fora do contexto, porque quando Jesus começou a pregar a palavra, qual foi a primeira palavra que ele expressou? Talvez alguém não se lembre, mas tem Mateus 4,17. E Jesus andava pelos lados do mar da Galileia, pregando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus para nossos corações. Chegou. Agora, o reino do milênio não chegou ainda. Por isso que ele expressou: venha o teu, que ele venha reinar logo sobre esse mundo conturbado. Mas o reino de Cristo, o mundo deixa de ser conturbado. Os males que existem por cima da terra, e acima da terra, e abaixo da terra, será acumulado todos no abismo. E o mundo passará 1000 anos e um paraíso
totalmente regenerado, como houve no tempo de Adão. É esse reino que devemos pedir que ele venha logo reinar. Dá para compreender ou não? Ou nunca ouviu falar disso? Nunca ouviu falar? O negócio é aqui. Jesus, na igreja, nunca mais. Pregação de loucura, sem Bíblia nenhuma. E é o que se vê muito, né? Nunca mais. Então, é uma coisa que não tem nenhuma conexão bíblica, a imaginação da pessoa. Nós estamos comentando sobre essas bases doutrinárias, a posição da igreja, a mente da igreja, a definição da igreja, a posição doutrinária que a igreja está. Que é, as irmãs estão compreendendo? Qual é a nossa posição? Vou dar um exemplo. Hoje, a Bíblia fala, hoje que é a época, a Bíblia fala de 8 alianças. 8. E essas alianças, elas existiram e existe uma aliança presente. Analise bem. Como devido ao controle do horário, por exemplo, eu vou abreviar, mas dá para tirar uma análise sobre as etapas das alianças. Quando Deus criou Adão, Deus fez com Adão 2 alianças. A aliança do Éden e a aliança da inocência. As 2 alianças foram quebradas. Quer dizer, a aliança para governar o mundo em plena paz, sem que houvesse veneno nem nas cobras, e não houvesse nem espinhos nas árvores. Não é heresia não, está em Gênesis capítulo 3, verso 19, na sequência, Deus falando: Adão, por causa do teu pecado, agora as árvores vão criar espinhos. Já leram não? E aqueles espinhos grandes que as árvores cresceram, o inimigo guardou do Éden até o Calvário para crucificar Jesus, com espinhos de abutres grandes e venenosos. Quebra de aliança. Demorou 2000 anos, veio o dilúvio. Ainda 2000 anos é regeneração, longanimidade de Deus. Mas depois que houve o dilúvio, Deus agora chama Noé e faz a terceira aliança. A terceira, conservar Deus por uma só língua. Está em 11, não vou ler porque não dá tempo. Já está em 11 de Gênesis. Toda a terra com a mesma língua. Os objetos eram chamados pelo mesmo nome em toda a terra. Aliança noética. Tanto não terminar o mundo com água, e também de conservar o nome de Deus sobre os objetos. Chegar no local desse cofre. Qualquer lugar da terra era cofre. Não tinha mais idioma. Mas quando houve a confusão na Torre de Babel, houve a quebra da terceira aliança. Sim ou não? Porque ela inverteu o nome das coisas. Só que quando a nossa alegria, a nossa informação, quando o ser humano quebra a aliança, Deus quebra o seu plano? Quero que, se for possível, que a igreja participe. Quando Deus quebra a aliança, ou o homem quebra a aliança, Deus quebra o plano? É bom que todos saibam com a razão da palavra. Não quebra porque ele renova. Aleluia mesmo. Ele não quebra a aliança porque ele renova, ele renovou a aliança com quem? Com Noé. Mas ela foi quebrada aonde? Na época da Torre de confusão das línguas, ocultismo, maçonaria, feitiçaria, é tudo ligado a uma só coisa. Vocês podem ver hoje que se trabalha com o número 99, vem de lá de Babilônia. O número do ocultismo e o número mais alto da graduação da maçonaria, da feitiçaria. Quase ninguém observa isso, mas quem estuda, conhece seitas e heresias, sabe muito bem que é assim. 99 ali, 99 é um destaque.
do número mais do grau mais alto da feitiçaria, que é a maçonaria. Está acontecendo. Quebra de aliança. Por fim, aí o povo desorientado. Aí aparece um homem chamado Abraão. Aí Deus chama Abraão, faz a quarta, como se chama aquela aliança? É essa aliança que mais visualiza a salvação antes de obras. Isento de obras. É a quarta aliança. E as obras para que depois de salvos ele pratica obras para receber galardão e não salvação. A salvação vem antes. Muito lento. E nessa aliança, quarta aliança, a aliança da fé, aonde o homem foi chamado de amigo de Deus. Oh, maravilha! E Deus é amigo do homem. Aí ela durou desde o chamado de Abraão até o Monte Sinai. Lá quebrou. Israel, vocês observam que a ignorância, ela faz a pessoa se corromper. E às vezes se sente tão cheia de razão e nem se descobre que está errado. Quantas vezes hoje a gente ouve cristãos dizer: eu fiz o sacrifício, Deus me deu o benefício. Ele está pensando que fez, mas a Bíblia diz que ele está subindo. Todas as bênçãos que Deus dá não é por nenhum tipo de compromisso, sacrifício que você faz para receber bênção. Dá como investimento por causa da natureza da aliança exemplificada em Abraão e realizada em Cristo. Lá no Monte Sinai, no pé do monte, Israel recebeu a lei, então a graça cancelou. A fé foi cancelada. Porque agora eles criam o que faziam. E não criam no Deus que faz tudo, mas neles faziam para receber. Então ali houve a quinta aliança na época de Moisés, relacionada a dois sentidos: aliança da lei e aliança nacional, aliança com o Estado de Israel. Israel poderia se dar muito bem se guardasse a lei e não se ligar, aliasse a outros países ou a outras pessoas de costumes pagãos para se corromper. Então eles estavam detidos por duas alianças: a aliança da guarda da lei, que era impossível, porque não tem como guardar, mas estava lá. Eles escolheram. E a aliança palestiniana. A aliança, eles se dariam muito bem, a chuva viria, a lavoura, a terra produziria muito bem. Se eles guardassem a aliança de não fazer aliança com os pagãos, para se corromper. Guardar essa sexta aliança, nem a quinta nem a sexta não guardaram. Onde Israel está, lá em Ezequiel 37, outros lugares também. Aonde Israel foi parar? Aonde? Eles foram parar quase 1000 quilômetros distante da sua terra, andando a pé com animais e crianças devagares. Por causa do pecado da sexta aliança e a quinta também. Quebra da guarda do sábado, que eles eram possível guardar, mas eles prometeram. Na aliança da lei, a pessoa trabalharia 6 anos, mas o 7º ano teria que deixar a terra livre, era o descanso. Mas Israel quebrou 70 vezes a aliança sabática. E por ele ter quebrado a aliança sabática, a terra começou a fazer o quê? Emagrecer, não produzir. Aí em Jeremias capítulo 25, versículo 11, aí Deus usou o profeta Jeremias para explicar o que aconteceria com Israel. E Israel vai ser cativo em Babilônia por 70 anos, porque eles transgrediram 70 anos sabáticos. Estavam quebra de aliança. Levou o povo, o Salmo 135 revela Israel indo para Babilônia e os
os que levavam o cativo pedindo para cantar uma canção, e eles chorando, chorando e lamentando a saudade de Sião. Só que o ativo era muito alto. E como o plano de Deus não quebra, então, em vez de vir logo a eliminação, a condenação, veio o castigo merecido. Quebra da sexta aliança. Quinta e sexta aliança. Aí na sequência, Deus pega, depois quando Israel volta, Deus faz uma aliança com Davi. Que é a aliança que mais nos visualiza na época a chegada do Messias. Olha que coisa linda. Não sei se os irmãos querem ver a questão. Vou passar do horário não. 9:15 para trás, tá bom? Abra sua Bíblia em Amós 9:11. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Amós. Porque qual é o dever do pregador? Não, ele está em parceria com os profetas e os apóstolos, que é o fundamento bíblico. Não é a questão de Deus me revela, eu estou. Não, a Bíblia diz, e o fundamento dos apóstolos e dos profetas é a base da nossa segurança e transmitir a palavra. Amós, capítulo 9, verso 11. Encontraram? Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Todos encontraram? Como está escrito? Naquele dia, tornarei a levantar a tabernáculo no caminho de Davi. Farei as suas brechas, tornarei a levantar suas ruínas, e purificarei os 2 dias da antiguidade. Eis que vendia a 7ª aliança. Por isso que quando o anjo disse a Maria, não disse os pastores, a notícia. Hoje na cidade de Davi nasceu quem? O homem da 8ª aliança. Oh, maravilha! Aí sim, aí segurou a vontade de Deus plenamente. Naqueles dias, a 7ª aliança dada a Davi, ela foi quebrada quando Salomão morreu. Salomão foi um rei muito sábio, mas muito opressor. Ele colocou impostos no povo, e o povo gemia de impostos tão altos. E o filho de Salomão, Roboão, também fez automaticamente não, fez pior do que Salomão. Então a aliança foi quebrada porque as nações se dividiram, ou Israel dividiu em 2 nações. Só que o plano de Deus está sempre em pé. Agora os profetas têm a visão, Deus só nos dá hoje. Isso é lindo. Aí eles falam, eis que dias virão, em que levantarei as tendas de Davi que caiu, e elas serão reedificadas como nos dias anteriores. Nos dias passados, Deus trouxe a edificação para a terra com paz. Deus nunca nos chama para nos colocar opressão, ou não nos chama para fazer opressão em cima de nós. Ele nos convida para transmitir paz. Nós somos paz. E agora, nesse resumo da palavra, que etapa nós estamos? Qual aliança que nós estamos? A 7ª foi quebrada. Hã? E quando Jesus estava na noite, foi traído, ele chama os discípulos, toma o pão e dá graças. E o vinho também, suco. E dá as devidas explicações. Esse é o sacrifício do meu corpo. O sacrifício da nova aliança. Que é a aliança que nós estamos hoje. Essa aliança, ela está ligada à 4ª aliança, a aliança da fé. Por isso, irmãos, que nós tivemos um comentário na outra quarta. Quando a pessoa usa um objeto como canal de bênção, ela está quebrando o efeito da 8ª e eterna aliança. Porque o objeto não substitui nada. O objeto é para fazer o que deve. O pano é para fazer o que o
o pano faz, mas no sentido comum. O papel que o papel faz no sentido comum. Agora, a quarta aliança, você vive exclusivamente por meio da fé. A oitava aliança, quer dizer. Então, nós estamos no tempo da oitava. Por que quando as pessoas são curadas, Deus não se alegra? Quando o paralítico anda, Deus não se alegra nem os anjos. Porque a oitava aliança só tem uma única coisa das enfermidades não voltar e nem tampouco os demônios voltarem. É a pessoa receber a Cristo. Se nós vemos no livro de Mateus 11, 55, diz a palavra que quando o espírito imundo sai de alguma pessoa, o que acontece? Ele vai para os lugares procurando a esposa, encontrando, volta a fazer uma revista na casa de sangue. E encontra a casa desocupada, vazia, abandonada, e disse: olha, a palavra só serviu para cura. Então agora a pessoa não me aceitou. Os mesmos males que as pessoas foram livres deles, voltam tudo a atingir novamente. E o estado dessa pessoa será pior do que o do primeiro. Então não há festa nos céus quando há cura, não há festa nos céus quando o paralítico anda, quando o desenganado do médico é curado. Só existe um meio que identifica com a oitava aliança, é quando a pessoa se converte a Cristo. Glorificado. Pode louvar o Senhor. Aí Jesus concluiu que o estado daquela pessoa, o segundo estado, será pior. Não tem outra aliança. Não existe quebrar essa aliança, irmão. Não virá outro Cristo. Essa aliança é a aliança eterna. É a aliança da fé. É a aliança que Deus nos propôs de nos perdoar até 490 vezes por dia, para que a aliança não seja quebrada. Glória a Deus. E a vida continua com a perseverança. E esse tempo mais rico. É nessa aliança que Deus está alcançando os estrangeiros pela fé antes das obras. E é esta aliança que Deus irá alcançar quem? O próprio povo da promessa, aliado a nós. Então essa oitava e eterna aliança, chamada, registrada, classificada como aliança de sangue, é a única e eterna aliança. Agora nós vemos que o abuso da fé nessa época, por alguns, é muito grande. Agora, quando essa aliança é a aliança da fé. É a aliança que você não pode ofender o psicológico e o doméstico da fé dessa aliança. Eu já ouvi pessoas chamar irmãos domésticos da fé de ladrão. Você já ouviu? Chama, não eu estou dizendo, mas a Bíblia diz, chama para a sua própria condenação, porque ele vai lá para o juízo final. Você não pode. Por quê? Quando alguém quer ameaçar os mais simples na fé, ele vai usar, porque a fé da salvação, ela não é ameaçadora, ela é acolhedora, ela é conselheira, ela é benigna. Benigno quer dizer, é conservado. É longânimo, é paciência, mais conservado. A doutrina da oitava aliança. Agora você quer denegrir a imagem do doméstico da fé, os mais simples sejam, usa a lei. E leva ele mesmo para a maldição. Porque no tempo da aliança que Deus fez com Abraão, parecida com esta realizada em Cristo, Abraão nunca foi chamado desses nomes, porque o que é por fé não é por obras, e o que é por obras traz o homem à exaltação. Compreenderam? Agora, quando a pessoa quer assombrar a igreja, com a ganância religiosa, ele usa o quê? A oitava aliança ou ele usa a lei de Moisés?
leu isso? Não? Sabia não? Abre o seu Bíblia aí, Malaquias 3:9. É a aliança que eles usam, mas aí é a lei de Moisés. E essa lei de Moisés, nesse sentido relacionado à fé, essa lei não funciona porque o homem não consegue cumprir. E já que ela não cumpriu, a Bíblia chama de marido morto. A lei é um marido morto. A fé é o marido vivo, que é Cristo. Quando você usa uma fé e usa as obras da lei como ponto principal para receber benefícios, então você está usando, servindo dois maridos, um morto e outro vivo, e adultério ministerial. Leia aí Malaquias. Aí é lei. Aí é lei. Não é fé, é lei. Todos entendam. Pode ler, por favor. Como são pessoas amaldiçoadas, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Agora, no resumo. Vós que me roubais, nações ou nação? Nação. Está no plural ou no singular? Hã? No singular. Falando unicamente com quem? Falando com Israel do tempo do Monte Sinai até o ministério de João Batista. Daí para cá, se Israel vai ser salvo, mas eles vão ser tornados também na estaca zero. Deus vai considerar Israel um pecador. Para, através do zero, eles agora em aplicar a fé, receber a fé e ser beneficiados através do benefício de Deus pela fé. Então, você quer agredir a fé, quer ser condenado porque agride a fé, chamando o doméstico da fé de ladrão, porque agora não é por regra, é por fé. Não é restrito, é por fé. Às vezes o irmão está precisando de 30%, você não vai dar 10%. Se você pode ajudar. Como precisa compreender que a situação é grave, e tem muitos pecadores, pecadores, a Bíblia diz, eu vou citar, Jesus disse, olha, qualquer que sem motivo encolerizar contra o seu irmão, encolerizar é agredir, não só literariamente, mas também com a palavra. Chama o homem da fé, a mulher da fé, você aceitou Cristo, saiba ler ou não sabe, seja mais simples ou mais importante no sentido cultural, mas aceitou a Cristo e não é mais ladrão, é amigo. Agora imagina como a doutrina ela nos edifica. Agora você quer usar o código da lei para condenar você mesmo, use, mas fica sabendo que está condenado. Deus chamou Abraão de e nós ele chama do quê? Abra sua Bíblia rapidinho, ainda dá tempo ainda, estou no controle aqui. No capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 14, 15 e 16. Vamos analisar onde estamos hoje, que felicidade. Todos os momentos que você se lembra, todos os momentos é importante. Lembrar que é salvo, mas lembrar com alegria, igreja. Por isso que quando Pedro dirigia a mensagem à igreja, era todo respeito, toda reverência, todo cuidado, toda honra. Mas vós sois a geração eleita. A fé traz a salvação por eleição. Ele nos elegeu antes que o mundo existisse. E nos salvou, estamos dentro dessa oitava aliança que o Espírito de Deus controla os nossos temperamentos. Encontraram aí o Evangelho de João 15, 14, 15 e 16? Encontre aí rapidinho. Para colocar as pessoas, porque hoje as pessoas estão suspeitas que foi atingida por macumba, por ritualismo. Isso é a maneira de falta de conhecimento e gera blasfêmia contra Deus, porque não tem mais espaço para isso em nossas vidas. Não tem, porque Ele veio nos ajudar de uma maneira suficiente que sejamos ajudados. Encontraram aí? Vamos lá, rapidinho. Aonde nós estamos hoje? No sentido padrão, referente à fé e salva a pessoa. Leia a posição um pouquinho mais alto se for possível. É o 14?
capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 14 e 15 também. E se me amar e se guardar. Está lendo errado. 15 e 14. Vós sereis meus amigos. Isso, leia, pode ler. Vós sereis meus amigos, certo que eu vós amo. Agora diga, Macumba pega um amigo de Deus? Amigo de Deus? A irmã é o que de Deus? Hã? Então, ela entrou na vida do outro, seja irmã, seja irmão, seja quem for, e aceitou a palavra. Hoje, essa palavra é para definir especialidade plena, referente à graça. Aí Jesus disse, Deus falou com Abraão, Deus falou com Abraão, já usando, já na revelação do profeta Isaías. O povo de Israel é semente de Abraão, meu amigo. E o povo esta oitava e eterna aliança benditos com o meu amigo. Quem é o amigo de Deus da fé? Abraão. Benditos com o meu amigo Abraão. E pode ser bendito naquele dia Jesus dirá, vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus, mas essa bênção, ele está presente. Não vos chamareis mais de servos. Vós sereis meus amigos. É uma declaração que você é bendito. E quem chama o bendito de ladrão, lá em Mateus 5:22 diz a palavra que é réu. Isso. A igreja será retirada, os benditos serão reunidos com Cristo 1000 anos antes do juízo final. Está isento. Aleluia. Não? Quantas? Prepare que você vai dar conta de tudo que fez lá no juízo final. Já ouviu falar disso? Já. E Jesus disse que essas pregações de loucura, os pregadores ou homens ou mulheres ficarão de fora. 5 crentes, 5 prudentes. 5 prudentes, 5 tolas, que nunca tinha prudência. Agora hoje, nós somos amigos de... Amigo é a maneira de demonstrar que Deus entrou profundamente em nossas vidas e nos deu a oportunidade de nós entrarmos profundamente na vida de Deus, que é os tornarmos amigos. Oh, louvado é o nome do Senhor. É o culto de ensinamento, de cura divina, é o culto que liberta a pessoa, porque a religião é chamada formal ou extremista, ou a religião em matéria de ideia humana, religião venenosa e acaba a mente. E essa palavra continua em cada coração. O tempo até foi pouco para ter mais comentários, mas ainda dá para nós tomar base lá. Compreenderam? Quem é mais honrado do que o outro aí na salvação? É eu ou vocês? Respondam. Então compreendeu a palavra. Aleluia e graças a Deus. Fiquem de pé com as nossas afetos, já vamos fazer a oração do agradecimento. Quem foi revelado por meio da palavra? Qual é a maior revelação? E a menor? E a menor? Não existe, né, irmão? Mas ela está por aí em função. Mesmo sem existir, a pessoa usa. A gente vê muito isso. É uma realidade. Pode apresentar as ofertas a Deus e coloque na ação. Senhor Deus, Pai poderoso, receba as ofertas que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Quem puxa sua oferta, pode apresentar aí com a última alegria. Passa aqui, irmão, por favor, a salva. Oi, irmão.